bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Uma das grandes expectativas dos casamentos reais é saber qual tiara a noiva usará e o significado de cada uma. No vídeo de hoje, conheça as principais tiaras das noivas reais europeias. Antes de começarmos, para entender melhor os termos, tipos e elementos citados nesta lista, assista ao vídeo Guia de Tiaras, clicando no card ou no link na descrição. Uma rainha e uma futura rainha escolheram a mesma tiara sueca para os respectivos casamentos. Em 19 de junho de 1976, a rainha Silvia se tornou a primeira mulher a se casar com o rei da Suécia em quase 2 séculos. Exatamente 34 anos depois, a herdeira de Carl Gustaf e Silvia, a princesa Victoria, se casou com o personal trainer Daniel Wessling. Mãe e filha escolheram a tiara camafeu, uma das mais antigas ainda em uso pela realeza. A versão aceita é de que tenha sido elaborada no início dos anos 1800 para a imperatriz Josephine, primeira esposa de Napoleão Bonaparte, e acabou na Suécia através da neta da imperatriz, que também se chamava Josephine, quando ela se casou com o rei Oscar da Suécia em 1823. A peça apresenta 7 camafeus ovais emoldurados em uma base de ouro e prata que consistem em retratos de perfil esculpidos. Os camafeus foram confeccionados individualmente e originalmente não se destinavam a estarem juntos, razão pela qual variam em tamanho e aparência. O maior, no centro, retrata uma cena da famosa história de Cupido e Psique. Muitos esperavam que a princesa Madeleine decidisse usar a mesma tiara no casamento com Christopher O'Neill em 8 de junho de 2013. Mas a princesa surpreendeu ao optar pela Modern Fringe e enfeitar a base com flores de laranjeiras. A joia de diamantes foi um presente do rei Carl Gustaf para a rainha Silvia em 1986. Fabricada no final do século XIX ou início do século XX, é chamada de Modern Fringe por ser a mais nova das duas peças em estilo fringe da família real sueca. Embora o tipo seja bastante comum, é inovadora. Em vez de pontas verticais simples, exibe elementos de franjas geométricas, lembrando uma flor de lis. Cada ponta grande possui 3 diamantes redondos, 2 menores e um fixado no topo. Como é característico de boa parte das fringes, pode ser convertida em um colar. Para se casar com o príncipe Carl Philipp, em 13 de junho de 2015, Sofia Helkvist recebeu um presente do rei Carl Gustaf e da rainha Silvia, a Palmer's Tiara. O modelo original contém pequenas palmetas de diamantes intercaladas com pontas de diamante e pontas de esmeraldas em formato de pera. A rainha Silvia pediu para que um dos próprios colares de esmeraldas e diamantes fosse desmontado para fazer a tiara. Desde o casamento, Sofia usou a peça de 6 maneiras diferentes, com esmeraldas, apenas diamantes, pérolas, turquesas, topázios e citrinos. Em 10 de junho de 1967, a futura rainha Margrethe da Dinamarca se uniu ao diplomata francês Henri de Montpezat em Copenhague, usando a Khediva do Egito, que apresenta elementos wreath e scroll de diamantes. A princesa Margaret de Connaught recebeu a joia da Cartier quando se casou com o príncipe herdeiro Gustaf Adolf da Suécia. O nome vem do Khediva do Egito, governador do país, que encomendou a peça em homenagem ao início do romance de Margaret e Gustaf na cidade do Cairo, no Egito. A princesa amou a lembrança e usava regularmente, até em retratos oficiais. A tiara foi herdada pela filha de Margaret, princesa Ingrid, que levou para a Dinamarca ao se casar com o príncipe herdeiro Frederick, futuro Frederick IX.
Antes da rainha Margaret, a princesa Anne-Marie usou a peça no casamento com o rei Constantino da Grécia em 18 de setembro de 1964. Após o falecimento da rainha Ingrid, em 2000, a Khediva do Egito foi herdada por Anne-Marie. No 18º aniversário, Margaret II da Dinamarca ganhou um presente notável dos pais, a Alexandrine Drop, fabricada em Paris por volta do final do século XIX e que pertenceu à avó dela, Rainha Alexandrine. A joia abrange diamantes em forma de gotas suspensas em tremblin, um termo francês que significa tremer e descreve joias dos séculos 18 e 19, onde partes das peças de diamantes eram presas a uma espécie de mola para criar movimento. A ideia era brincar com a luz e intensificar o brilho. Em 1995, Margaret II decidiu dar a tiara de presente para a nora, Alexandra Malley, que se casou com o príncipe Joachim, filho mais novo da rainha, em 18 de novembro de 1995. Quando o casal se divorciou 10 anos depois, Alexandra ficou com Alexandrine Drop, que não pertence mais à realeza. A rainha Mary trocou votos com Frederick X, filho mais velho de Margaret II, em 14 de maio de 2004, usando a Princess Mary Wedding Tiara. Meses antes, os pais do noivo supostamente adquiriram a joia em um leilão. Infelizmente, não se sabe a joalheria, nem quando ou para quem foi criada. A peça conta com diamantes em formato de coração e flor de lis e é considerada muito pequena. Ficou ofuscada e praticamente invisível no dia do casamento. Ainda assim, é uma das favoritas da rainha. A tiara é versátil e pode ser convertida em um colar. Em 2011, foi alterada para ser usada com adição de pérolas. Em 24 de maio de 2008, o príncipe Joachim se casou pela segunda vez, dessa vez com a francesa Marie Cavalier. Marie usou a Princess Dagmar Floral Tiara, composta por flores de diamantes, 3 grandes e 2 pequenas. A primeira a usar foi a princesa Dagmar da Dinamarca, filha do rei Frederick VIII. É provável que seja uma peça do século XX e não se sabe ao certo onde e como Dagmar conseguiu a joia. Foi declarado que Marie não é a proprietária pessoal da tiara, é apenas um empréstimo permanente, provavelmente devido à perda da Alexandrine Drop. Após 9 anos de relacionamento, os hoje rei Harald V e rainha Sônia se casaram em 29 de agosto de 1968 em Oslo. Sônia Haraldsen surpreendeu ao usar apenas um enfeite de flores artificiais no cabelo. Se quiser saber mais sobre as noivas que não usaram tiaras, assista ao vídeo especial clicando no card ou no link na descrição. Para o casamento com o príncipe Haakon, realizado em 25 de agosto de 2001, a futura princesa Mette-Marit recebeu como presente dos sogros, Harald e Sônia, a Daisy Bendel, uma tiara em formato de margaridas cravejadas de diamantes. A peça foi confeccionada em 1910. Não há uma explicação exata para como a joia foi parar na família real. A maioria das fontes sugere que tenha sido adquirida da joalheria Garrard, em Londres. Alguns especulam que a Daisy Bendel é a mesma tiara usada por Cate Blanchett no filme de 1999, O Marido Ideal, e que a Garrard a teria emprestado para a produção do filme antes de vendê-la para a família real norueguesa. É um mistério sem solução por enquanto. O fato é que as duas são idênticas. Da Escandinávia para a Espanha, Sofia da Grécia e Dinamarca se casou com o infante Juan Carlos em 14 de maio de 1962, em Atenas. A princesa escolheu um exemplar histórico, a tiara prussiana.
Em 22 de maio de 2004, a rainha Sofia emprestou a joia para a nora, Letícia Ortiz, usar no casamento com o futuro rei Filipe VI em Madrid. A peça foi criada para a única filha de Wilhelm II da Prússia, a princesa Victoria Louise. Em 1938, Victoria presenteou a filha Frederique, futura rainha grega, que passou para a terceira geração quando Frederic presenteou Sofia. A Kokorsnik contém uma faixa de folhas de louro no topo sobre um conjunto de colunas cravejadas de diamante. No centro, um pingente de diamante duplo em formato de pera suspenso em uma única pedra. O pingente adiciona um pouco de energia cinética, pois se move quando a pessoa se move. A princesa Beatrice dos Países Baixos, herdeira ao trono, se casou com o diplomata alemão Klaus von Amsberg em 10 de março de 1966. Beatrice optou por uma das tiaras mais icônicas da coleção, a Württemberg Tiara, criada para a jovem rainha Wilhelmina em 1897 pela Van Kempen & Berger, utilizando pérolas da coleção real. Alguns especulam que, na verdade, foi confeccionada em 1839 para a rainha Sofia e a atual é apenas uma versão modificada. De qualquer forma, é cravejada de diamantes e adornada por 35 pérolas redondas e 11 pérolas em formato de pera, e pode ser usada em 4 configurações diferentes. A número 1 inclui todas as 11 pérolas em formato de pera, dispostas em 2 fileiras, 5 pérolas nos elementos superiores e 6 pérolas nos elementos inferiores. A versão número 2 apresenta apenas as 5 pérolas em forma de pera nos elementos superiores. A configuração número 3 exibe somente as 6 pérolas em forma de pera nos elementos inferiores. Já a configuração número 4 consiste apenas na tiara, sem nenhum dos enfeites de pérola em forma de pera. O próximo grande casamento real dos Países Baixos, do filho de Beatrice e herdeiro ao trono, William Alexander, com a argentina Máxima Zorreguieta, aconteceu em 2 de fevereiro de 2002, em Amsterdã. Máxima fez algo único ao combinar elementos de 2 joias diferentes para formar uma nova tiara. A base era da Pearl Button, datada entre o final do século XIX e meados do século XX. O topo, as 5 estrelas de diamante, foram presentes de casamento que a rainha Emma recebeu em 1879. A espanhola Fabiola de Móra e Aragón se casou com o rei dos belgas Baudouin em 15 de dezembro de 1969 e a escolha da tiara foi emblemática. A 9 províncias foi um presente para a mãe do noivo, Astrid da Suécia. Antes do casamento com o príncipe herdeiro Leopold da Bélgica em 1926, o governo belga presenteou a princesa com uma tiara com grandes diamantes redondos que representavam as 9 províncias belgas. Astrid inovou e adicionou uma série de arcos de diamantes entrelaçados, proporcionando uma aparência mais sólida. Os diamantes originais parecem amarelos dependendo da luz. A peça pode ser usada apenas como bundle em estilo meandro, sem os diamantes superiores. A versão completa só foi usada por rainhas belgas. A rainha Paola usou apenas um enfeite de flores de laranjeira no cabelo para se casar com o então príncipe Albert, que mais tarde se tornaria rei Albert II em 2 de julho de 1959 em Bruxelas. No entanto, Paola garantiu que a nora, Mathilde, brilhasse com a bundle Art Deco no casamento com o agora rei Felipe em 4 de dezembro de 1999.
A tiara foi confeccionada para a Rainha Elizabeth, bisavó de Philippe, no início do século XX, provavelmente pela joalheria Cartier, como presente do rei Albert I para celebrar as bodas de prata do casal. A rainha Paola recebeu a joia nos primeiros anos de casamento. Relativamente pequena, apresenta um design simples em zigue-zague de diamantes cruzado por uma coroa de louros e pontuado por diamantes redondos. Como outras da lista, é conversível e pode ser usada como colar. As tiaras conversíveis em colar são bastante populares nos cofres reais. A Congo Diamond não é vista há décadas. Feita com diamantes congoleses em meados do século XX pela Van Cleef & Arpels, foi um presente para a princesa Josephine Charlotte da Bélgica usar no casamento com o Grand-Duque herdeiro Jean de Luxemburgo em 9 de abril de 1953. Formada por fileiras de diamantes redondos presos a uma fileira de diamantes baguete, a peça também foi a escolha de Maria Teresa, que se casou com o filho mais velho de Josephine, futuro Grand-Duque Henri, em 14 de fevereiro de 1981. Embora tenha aparecido em 4 casamentos, era vista com mais frequência como colar. Josephine faleceu em 2005. A tiara estava listada no inventário como parte dos pertences pessoais, não da coroa. O destino da joia permanece desconhecido. A condessa Stéphanie de Lanois fez uma escolha especial ao usar a tiara da própria família no casamento com o Grand-Duque herdeiro Guillaume de Luxemburgo em 20 de outubro de 2012. A tiara Lanois foi fabricada em 1878 pela joalheria belga Altenlo. É composta por platina e incríveis 270 diamantes, entre eles um grande em forma de pera. No jantar realizado no dia anterior, Stéphanie completou o visual com a Diamond Vine Leaves Tiara, cravejada em ouro amarelo, prata e diamantes. A princesa Claire seguiu os passos da cunhada ao optar pela tiara floral para o casamento com o irmão de Guillaume, príncipe Félix, em 21 de setembro de 2013. Como o casal administra uma vinícola no sul da França, a escolha de uma tiara com desenhos de videira foi um toque significativo. A joia foi confeccionada na segunda metade do século XX, mas o palácio nunca confirmou por quem ou para quem foi criada. Em Mônaco, nem a icônica Grace Kelly, nem a nora dela, Charlene Wittstock, usaram tiaras nos respectivos casamentos. Grace trocou votos com o príncipe Ranier III em 19 de abril de 1956, usando um acessório de cabelo conhecido como Juliet Cap, uma espécie de capuz aberto, às vezes feito de renda, decorado com miçangas ou joias, e pode ser preso com alfinetes ou grampos. A princesa escolheu decorar com contas e flores de laranjeira. O nome é uma referência ao romance Romeu e Julieta, por ser considerado romântico e vintage. Charlene trocou votos com Albert II em 2 de julho de 2011 e escolheu presilhas de diamantes do século XIX em formato de flores que pertenceram à princesa Charlotte, avó do noivo. Não se esqueça de conferir o vídeo sobre as noivas reais que não usaram tiaras. O vídeo de hoje foi uma versão mais completa e atualizada de um dos primeiros vídeos do canal. Obrigada por assistir! Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!